Olá, eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para apresentar algumas informações relacionadas à Escola Bíblica Dominical que foi proposta para este domingo, hoje, aqui neste lugar onde nós estamos, na Central de Comunicações da Igreja Cristã Maranata. E nós hoje vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo a respeito do conhecimento do Senhor Jesus, Jesus no tabernáculo, ou seja, o conhecimento de Jesus através do tabernáculo e dos objetos existentes no tabernáculo. E nós estamos então estudando, e hoje com base no livro de Êxodo, no capítulo 25, capítulos, 25 e capítulo 31. E vamos então à nossa primeira pergunta que foi feita, que ela diz o seguinte, a pergunta número 1. Em Êxodo capítulo 25, verso 2, identifique o critério usado para as ofertas alçadas na construção do tabernáculo. Faça a aplicação profética para a igreja nos dias de hoje. Muito bem, quem vai nos falar a respeito deste assunto e dar a resposta à pergunta número 1 vai ser a nossa irmã Sabrina Pereira. Ela pertence à nossa igreja lá, o grupo de jovens, da nossa igreja em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Sabrina, muito bem-vinda, a paz do Senhor, pode responder. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu estarei respondendo a pergunta de número 1. Lendo o texto que está em Êxodo, capítulo 25, verso 2, que nos diz assim: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Identificamos o critério usado para as ofertas alçadas na construção do tabernáculo. O único critério era que a oferta que seria tomada seria de todo homem cujo coração se movesse voluntariamente. Somente desse poderia ser tomada a oferta alçada ao Senhor. E a aplicação profética para a igreja nos dias de hoje é que o Senhor Jesus, Ele não requer de nós ouro, bens materiais, nenhuma riqueza, pois tudo pertence ao Senhor, o Senhor que criou tudo, inclusive as nossas vidas. E a única coisa que o Senhor requer de nós e que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado, que o Senhor não irá desprezar. Quando nós entregamos o nosso louvor, a nossa glorificação ao Senhor voluntariamente e realizamos a obra do Senhor com gratidão no coração, o Senhor recebe essa oferta como oferta alçada e agradável a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Muito bem, Sabrina, realmente o que nós temos a apresentar diante do Senhor, profeticamente, com base naquelas ofertas alçadas, aquelas ofertas foram voluntárias, elas foram ofertas que foram retiradas do coração dos irmãos. Os irmãos ali, o povo ali naquele período, apresentou ao Senhor uma oferta de dedicação, com todo amor, com toda voluntariedade. E nós hoje também na obra do Senhor, nós nos oferecemos para o Senhor. O que nós oferecemos para Ele é do nosso coração, é exatamente como você colocou, coração voluntário, expressando assim a nossa gratidão ao Senhor. É assim que nós vemos a aplicação profética deste ato daquele povo ali, do povo de Israel, nas ofertas alçadas para a construção do tabernáculo. Obrigado, Sabrina, pela sua participação. Muito bem, irmãos, temos a pergunta 2 agora. E a pergunta 2, ela diz o seguinte: em Êxodo capítulo 25, verso 12, a prata, o ouro e o cobre trazidos do Egito passaram pela ação do fogo do fundidor e foram transformados em objetos de adoração a Deus no tabernáculo. O que a tarefa nossa é fazer a aplicação profética de como a prata, o ouro e o cobre trazidos do Egito passaram pela ação do fundidor e, portanto, foram transformadas em objetos de adoração ao nosso Deus. Quem vai nos falar sobre isso agora vai ser a nossa irmã Eliana Silva, é do grupo de senhoras da nossa igreja lá em São Vicente, no estado de São Paulo. Irmã Eliana, muito bem-vinda. A paz do Senhor, irmã. Como fogo purifica o metal e é necessário mais de 1000 graus Celsius para que esse metal seja purificado, transformado em nossos corações, o Espírito Santo nos purifica para toda boa obra de Deus, como cobre, que é a justiça,
a prata, que é a redenção, o ouro, que é o poder de Deus, nós somos transformados. O Senhor Deus nos retirou do mundo e nos transformou para sermos motivo de adoração ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Muito bem, irmã Eliana, realmente a aplicação profética está exatamente no fato de que nós hoje também viemos do mundo, como aquilo que o mundo tinha de mais precioso, a prata, o ouro, a nossa salvação, né, o poder de Deus na nossa vida, a justificação pela fé. Então nós fomos trazidos do mundo, mas para sermos usados pelo Senhor, nós tivemos que passar pelo fogo do fundidor. A expressão fundidor aqui é uma referência, né, ao Espírito Santo. Fomos batizados com o Espírito Santo, então tivemos a nossa vida transformada. A forma de nós adorarmos a Deus não é a mesma com a qual nós viemos do mundo, pelo contrário, é outra forma. E quem nos dá essa outra forma é o fogo do fundidor, que é o Espírito Santo. Isso é notável, o que Deus faz conosco, conforme a resposta da irmã, muito bem colocada, viu, irmã Eliana? Porque, na verdade, é o Espírito Santo que nos purifica com o fogo das impurezas que nós tínhamos antes. Isso é maravilhoso, essa colocação, e muito bem respondido pela irmã. Deus abençoe, irmã, a paz do Senhor. Muito bem, irmãos, agora temos a pergunta número 3 ainda, né? A pergunta número 3, ela exige algumas respostas e ela diz o seguinte: lendo Êxodo capítulo 31, versos 4 e 5, faça a aplicação profética da capacitação do Espírito Santo para o servo trabalhar na obra do Senhor. Primeiro, o trabalho de elaborar projetos. Depois, trabalhar com ouro, prata e cobre. Depois, na letra C, lapidar pedras para engastar. E letra D, trabalhar com os entalhes de madeira. Então, como é que é essa capacitação do Espírito Santo para nós trabalharmos na obra do Senhor dessa mesma forma? E quem vai nos dar essa resposta agora vai ser o nosso irmão Patrick Teixeira, é da nossa igreja lá em Caetité, do grupo de obreiros da nossa igreja em Caetité, no estado de Minas Gerais. Patrick, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa e pode dar a sua resposta. Em resposta à pergunta 3, letra A, o Espírito Santo capacita o servo a trabalhar na obra do Senhor para elaborar projetos, nos levando a trabalhar com um projeto profético do Senhor, nos dando as revelações dos mistérios do projeto que foi um dia elaborado na eternidade, nos fazendo entender o sentido prático, o sentido profético, para que a igreja, na verdade, ela seja edificada segundo a vontade do Senhor que foi estabelecida na eternidade. Pergunta 3, letra B, o Espírito Santo capacita o servo a trabalhar na obra do Senhor com ouro, prata e cobre, nos revestindo do poder de Deus, da redenção pelo sangue e da justificação de Deus, nos tornando aptos a realizar a obra através dos recursos espirituais recebidos da parte do Senhor. A pergunta 3, letra C, o Espírito Santo capacita o servo a trabalhar na obra do Senhor, lapidando pedras para engastar, nos adornando com os dons espirituais, para que a voz do Senhor seja presente na sua obra e a sua vontade seja conhecida, discernida e temida no meio do seu povo. Pergunta 3, letra D. O Espírito Santo capacita o servo a trabalhar na obra do Senhor em entalhes de madeira, porque a madeira é tipo do homem, e só o Espírito do Senhor dá a sabedoria necessária e direção para se lidar devidamente com o homem e o levar a ser edificado e útil na obra do Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Patrick. Realmente é uma resposta muito maravilhosa, profunda, né? Foi preciso de tomar um certo tempo para dar essa resposta, mas muito bem colocada por você. Aquilo que o Espírito Santo fez na vida de 2 servos de Deus no passado, lá na saída do Egito, né? Na caminhada pelo deserto, que foi Bezaleel e também Aholiabe. Aholiabe foram 2 homens que Deus usou
E para fazer esse trabalho, eles realmente tiveram que ser capacitados pelo Espírito Santo. É como nós hoje. Para fazermos o mesmo trabalho, nós também somos capacitados pelo Espírito Santo. Por isso, nós trabalhamos no projeto do Senhor, executando a obra do Espírito Santo, o projeto da obra do Espírito Santo. Somos capazes também, pelo Espírito Santo, de receber o poder de Deus, né? O poder de Deus é o ouro, podemos receber a redenção pelo sangue de Jesus, que é a prata, e podemos trabalhar também com o cobre, que é estarmos justificados pela fé em Jesus. Muito bem colocado na sua resposta. E é outro aspecto muito interessante, que é trabalhar com lapidando pedras, né? Pedras preciosas que servem de engaste, não é? Então isso é aquele momento em que as pedras preciosas falam dos dons espirituais, a maneira como nós trabalhamos com os dons espirituais na obra do Senhor. Isso é maravilhoso. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para trabalharmos com as pedras preciosas de engaste, ou seja, os dons espirituais no meio da igreja. E por último, a questão de trabalhar com madeira, né? Trabalhar com a madeira, o entalhe da madeira, como tirar os nós, né? Como lidar com as pessoas, o homem, né? E a maneira como o Espírito Santo lida conosco hoje. Então, na igreja, o Espírito Santo, ele nos trabalha conosco, entalhando as nossas vidas, né? Essa madeira nas mãos do Senhor. Realmente é uma aplicação profética muito profunda e muito maravilhosa. Obrigado, Patrick, pela sua colaboração. Amém? Vamos então agora, irmãos, continuar e vamos passar para a pergunta agora para crianças, intermediários e adolescentes. E o tema é Louvemos ao Rei Jesus. O tema do estudo das nossas crianças é Louvemos ao Rei Jesus. E a pergunta número 4 é: leia Lucas capítulo 2, versículo 30 e responda: por que Simeão louvou a Deus com grande alegria? Então vamos ver essa resposta, porque ela virá de grupos nossos, né, de crianças, que estão lá, primeiramente, as crianças intermediárias e adolescentes lá da cidade de Chalé, no estado de Minas Gerais. Depois, vamos para outro grupo de crianças intermediárias e adolescentes lá na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. E por último, a classe de crianças também de lá, intermediárias e adolescentes lá da Serra, município da Serra, em Nova Almeida, no estado do Espírito Santo. 3 respostas, 3 vídeos em sequência. Leia Lucas capítulo 2, versículo 30 e responda: por que Simeão louvou a Deus com grande alegria? Porque a promessa do Senhor dele Salvador se cumpriu em sua vida. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2:30. Amado Senhor Jesus. Resposta da pergunta 4. Porque Simeão viu com os próprios olhos a promessa que ele esperava. Jesus, o Salvador. A paz do Senhor Jesus. Pergunta para as classes. Leia Lucas capítulo 2, versículo 30 e responda: por que Simeão louvou a Deus com grande alegria? Porque a promessa do Senhor, dele, Salvador, se cumpriu em sua vida. Lucas 2:30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém, crianças? Isso mesmo, né? O Senhor cumpriu uma promessa na vida de Simeão. Ele viu o Salvador, ele tomou Jesus nos seus braços, né? E ali realmente nós podemos ver ali a forma como o Senhor operou naquele dia na vida daquele homem, né, de Simeão. Um dia nós também nos encontraremos com o nosso Salvador, né? Vamos encontrá-lo, abraçá-lo e permanecer para sempre com ele, né? Então, na verdade, porque Simeão louvou a Deus com grande alegria? Isso porque ele teve a oportunidade de abraçar o Senhor Jesus, tomar nos seus braços e dizer: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Foi a expressão ali de louvor ao nome do Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado pela participação das nossas crianças, intermediários e adolescentes. Minas Gerais, também Rio de Janeiro e também São Paulo. Glória a Deus. Vamos então agora para a nossa próxima pergunta, que é a pergunta
pergunta agora destinada ao grupo de acessibilidade. Portanto, é a nossa pergunta número 5. E ela diz exatamente a mesma coisa. Ela diz o seguinte: leia Lucas capítulo 2, versículo 30 e responda. Porque Simeão ficou muito feliz, agora mudou a pergunta, né? E louvou a Deus. Então essa resposta nós vamos ver aqui que ela vai ser dada pelo nosso irmão Cláudio Oliveira. Ele é da cidade de Rolândia, lá no estado do Paraná. O Cláudio vai nos dar a resposta, né? Ele é um nosso irmão que está ali, faz parte do grupo de acessibilidade da igreja lá de Rolândia, no estado do Paraná. Cláudio, pode falar então. Leia Lucas capítulo 2, verso 30 e responda. Porque Simeão louvou a Deus com grande alegria, porque Simeão viu Jesus o Salvador. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Cláudio. Realmente a promessa do Senhor foi de que aquele homem ele iria ver o Salvador e isso iria se cumprir na vida dele. Muito boa a sua resposta, viu? E a forma como você transmitiu a sua resposta, muito maravilhosa. A certeza de que o aprendizado na nossa escola dominical, nas classes de acessibilidade, tem sido uma bênção para os nossos irmãos. Então, irmãos, chegamos aqui ao final e vamos agora fazer um apelo aqui para que daqui a pouco, às 10 horas da manhã, quando estaremos transmitindo o conteúdo destinado à Escola Bíblica Dominical, você continue conosco no nosso canal oficial do YouTube, participando do conteúdo doutrinário da Escola Bíblica daqui a pouco na Igreja Cristã Maranata, na nossa Escola Bíblica Dominical. E não esqueça sempre de participar da Escola Bíblica Dominical para receber o ensino necessário para a sua vida espiritual. Então, até lá e que Deus abençoe.